Dicas não tão óbvias na hora de viajar. Dizer que tem alguns benefícios, abrir a mente para suas férias e tentar entender essa mentalidade além do óbvio, né? Essa mentalidade do explorador, do menos óbvio, do não tão comum, né? Um pouco além. Né? Os benefícios de entender isso é descobrir o verdadeiro cotidiano e a verdadeira cultura local, indo além dos passeios ou atrações turísticas comuns que tem em cada lugar. Ver isso é ver um pouco além do que a maioria das pessoas vê. Também traz uma oportunidade grande. Você pode fazer amizades com pessoas locais da região para que assim tenha uma oportunidade de compreender com mais profundidade a cultura regional. Fantástico. Você tem também a oportunidade de capturar momentos autênticos, fazendo fotos que serão novas histórias que você pode contar, aprofundando um pouco, buscando coisas menos convencionais e capturando isso em forma fotográfica. Às vezes, não necessariamente o mais típico, mas momentos especiais que tem nas férias, também tem um impacto positivo forte como benefício, porque adotando um turismo responsável, apoiando as comunidades locais e contribuindo para um mundo mais sustentável, você traz como benefício um sentimento positivo de algo que você tem feito o bem ainda mais durante as suas férias. Eu acho isso incrível, ter a oportunidade de fazer tudo isso, que às vezes não é tão óbvio. Quero te mostrar aqui na tela um pouco do que é mentalidade do explorador, do jeito que a gente está falando. E a mentalidade do explorador é explorar a importância de adotar essa mentalidade de explorador em vez de apenas um turista. Destacar como essa abordagem pode levar descobertas surpreendentes. Quando você passeia num lugar turístico, apenas na rua turística, você tem uma experiência igual a todo mundo que faz esse menos turística. Todo mundo que faz essa viagem igualmente no mesmo destino turístico. Já se você procura ir ser um pouco mais curioso, ser um pouco mais explorador, buscar alguma outra coisa de repente, né? Buscar entender um pouco mais sobre o destino, né? Sair um pouco disso tão comum, acaba trazendo como benefício óbvio surpresas, que você pode depois seguir essa lógica que eu falei de registrar em fotos, né? Traz experiências mais autênticas, ter conexões pessoais com pessoas da região. Tudo isso são benefícios muito óbvios, mas não só isso. Você pode, pensando em mentalidade explorador, você tende a encontrar opções menos óbvias, né? E aí são dicas para coisas não tão óbvias que você pode fazer para ter essa experiência de além do explorador. Por exemplo, turismo na rua, né? Turismo de rua. E às vezes apenas caminhar por uma cidade. Eu vou te falar que eu fiz isso, por exemplo, em Buenos Aires. Cheguei em Buenos Aires e Buenos Aires tem um ônibus daqueles de 2 andares, que o segundo andar é descoberto, né? E você compra um ticket que pode ir subindo e descendo em várias paradas dentro da cidade. E para mim, poder parar e subir de novo em vários lugares e entender um pouco, conhecer a cidade, parava de repente num bairro da cidade, dava um passeio, caminhar pela rua tranquilamente, né? Descobrir tudo isso, entender um pouco mais a atmosfera do lugar, né? Essa é uma experiência fantástica. Eu até, inclusive, recomendo como cidade para turismo de rua Buenos Aires, porque tem muita coisa muito legal, como por exemplo, quando eu estive em Buenos Aires, fiquei hospedado em Palermo, né? Nessa região aí tem muita coisa para fazer. Você pode ver La Casa Rosada, você vai no Obelisco, né? Você para aí, dá um passeio, volta, sobe de novo no ônibus e tal, experiência fantástica. Esse é um exemplo de coisas para fazer de turismo de rua. Se um dia você for para, por exemplo, minha cidade, para Barcelona, recomendo demais que você faça isso. Tem um city tour também em Barcelona, um city tour muito legal, que ele te para, te deixa aqui, você dá um passeio, volta. Também uma recomendação muito legal para fazer lá. Dicas não tão óbvias, né? Como conexões pessoais. Às vezes, ter a oportunidade, para mim, estando no Brasil, nos primeiros anos, de estar num vilarejo de pescador aqui no Nordeste, e conversar um pouco com o pescador, entender como é a rotina dele, como é o dia a dia, como é que ele vive. Para mim era muito diferente do que eu estou acostumado, e isso era uma experiência de ultra aprendizagem, né? Muitas vezes eu me dava conta que essa pessoa tinha a vida dos sonhos de muitas pessoas que viviam em lugares mais
teoricamente desenvolvidos, né? Tenho amigos meus conhecidos que sonham em um dia se aposentar e passar o dia pescando numa praia magnífica, num lugar semideserto, e ele tinha isso como estilo de vida normal, né? E ver como ele pensa, como faz as coisas, para mim era uma experiência brutal. Isso me gerava uma conexão com a pessoa. Em uma ocasião, você vê uma coisa engraçada, estávamos fazendo uma viagem pelo Nordeste com 2 buggies, né? Éramos 7 amigos, 2 buggies, e estávamos subindo pelas praias. E nesse subir pelas praias, um dos buggies deu um problema, furou um pneu, e aí não tínhamos como ajeitar e tal, e os pescadores resgataram a gente, porque isso foi do lado de um manglar, numa duna, quase um lugar sem saída, e os pescadores ajudaram a virar o carro e a voltar. E a gente, como forma de gratidão, a gente comprar um pouco de carne para assar uma carne, e como forma de agradecer isso, deles terem nos tirado daquele buraco que a gente foi parar. E assim a gente acabou conversando por muito tempo, e eu me lembro que muito tempo depois essas pessoas ainda estão gratas, ainda às vezes falam: me lembro de quando você esteve aqui, aquele churrasco que a gente fez. E você acabou criando uma conexão num lugar exótico, com uma pessoa diferente do comum, né? Diferente do meu normal, né? Das pessoas que eu não conheço no dia a dia, e para mim isso foi uma experiência sensacional, né? Tem também que considerar experiências locais, fazer coisas que não é tão turístico às vezes. Por exemplo, você vem para Natal, você pode fazer o passeio das dunas de buggy. Ou então você pode alugar um buggy e rodar pela cidade, rodar pelo litoral sul e pelo litoral norte, e ter uma experiência um pouco mais alternativa. É verdade que depende do lugar, o país, a região do mundo, tem que ter um pouco de cuidado com questões relacionadas à segurança pública. Mas desde que você entenda o nível do lugar onde você está, as dificuldades de segurança ou não que tem no lugar que você está, ter uma experiência fora da curva do percurso turístico tradicional te deixa conhecer o lugar de uma forma muito mais profunda. Muitas vezes menos é mais, né? Às vezes não precisa ir para muitos lugares, dar muita volta, fazer nada muito complicado. Às vezes ter uma oportunidade de fazer coisas mais simples do dia a dia, se envolver com a comunidade local, entender um pouco as pessoas, isso acaba, registrar momentos legais para isso já acaba gerando uma oportunidade de férias não tão óbvia, né? O que eu queria passar para você hoje era um pouco isso, né? Oportunidades de coisas para fazer nas férias além do óbvio, né? Essa exploração além do óbvio. Se eu te ajudei de alguma forma, se eu te despertei a vontade de fazer umas viagens e ir um pouco a buscar algo além do óbvio, eu fico feliz porque eu vou ter cumprido a minha missão. Deixa seu like, compartilha com alguém que talvez vai gostar de ouvir essas formas menos óbvias, além do óbvio, nas férias, nas viagens, no que você pode fazer.